Irmãos queridos, uma boa noite a todos. Muita luz e muita paz. Luzes para os nossos espíritos e paz para as nossas consciências. Hoje vamos falar de um amigo em comum de todos nós. Aquele amigo incondicional de nossas almas, tão incompreendido até hoje. A sua mensagem profunda realmente ainda não encontrou eco em nossos corações, mas a doutrina espírita se propõe a esse resgate da mensagem pura, primeva de Jesus, nos seus fundamentos cósmicos universais, entendendo que suas palavras são palavras de vida eterna e que nos servirão de modelo e guia, não apenas para este momento em que vivemos, mas será roteiro em qualquer dimensão da vida, por mais elevada que seja. Nós nos propomos a falar alguma coisa a respeito da estada de Jesus entre nós, do significado profundo de sua mensagem, e ao final concluirmos com a mensagem de querida companheira espiritual que nos deixou realmente uma pérola literária. Jesus, desde o seu nascimento, é modelo para todos nós. Poderia ter nascido em um berço de ouro, com todas as facilidades do mundo, todavia veio a nascer uma simples estribaria, junto de animais, com toda a singeleza possível, já nos demonstrando desde já que a grandeza espiritual nada tem a ver com as grandezas do mundo. Aquele que iria dividir o nosso tempo em antes e depois dele escolheu aquela simples manjedoura para nos demonstrar efetivamente que independe da posição social, econômica, política, aquele que busca a sua valorização espiritual. Muitos desconhecem a família de Jesus, mas nos fala o historiador bíblico Charles Worth que José era viúvo e tinha 4 filhos: Tiago, José, Salomé e Maria, também conhecida por Miriam. Com Maria ele teve 3 filhos: Jesus, Simão e Judas. Da infância de Jesus pouco se sabe. Todavia vivera ele como criança comum na pequena cidade de Nazaré, brincando ali com outras crianças, estando na carpintaria de seu pai. Da sua adolescência temos uma passagem registrada. Foi quando a família se dirigiu para Jerusalém para a comemoração da Páscoa e, ao retornarem numa grande caravana, deram pela falta de Jesus. Onde estaria o menino? Maria e José retornaram à cidade. Depois de muito procurar, o encontraram na sinagoga, discutindo de igual para igual com os doutores da lei. Marcos, o evangelista, em seu capítulo 6, item 3, expressa o pensamento dos doutores da lei. Não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vive aqui entre nós suas irmãs? Como uma criança simples, filha de um carpinteiro de Nazaré, trazia aquela gama de conhecimentos capaz de discutir com profundidade as interpretações bíblicas. Causava espanto aos doutores da lei. Da sua maturidade temos várias especulações sem fundamentação. Ele estivera na Índia, em vários locais, para aprender alguma coisa.
Jesus não veio para aprender, ele veio para ensinar. Espírito maduro, crístico. Ele conviveu sim com os essênios, que eram aqueles que mais se aproximavam das noções do cristianismo. Mas as outras são meras especulações. Os feitos de Jesus. Jesus inicia o seu ministério entre nós em uma festa de casamento em Caná, na Galileia. Houve um acidente naquela festa. Faltou vinho. E a gente fica a pensar que talvez seja a imprevidência dos organizadores, mas não era. Festa de casamento naquela época comemorava-se durante 7 dias. E os convidados era toda a população. Não se tinha como mensurar realmente o consumo, principalmente do vinho. E quando acaba o vinho, Maria, mãe de Jesus, toma uma atitude interessante. Ela pede a Jesus que resolva o problema. Coloquem-se no lugar de Jesus, imagine. Acabou o vinho, resolve aí. Que eu tenho a ver com isso? Disse Jesus a Maria. Mas Maria tinha autoridade moral. Maria não era um espírito qualquer. A saber, quando ainda na sua juventude, ela também participava das discussões na sinagoga. Tanto é que os doutores da lei financiaram seus estudos na mesma escola em que frequentavam os seus filhos. Maria era um espírito preparado, adredemente preparado. Mas Maria insiste. E ele pede que tragam algumas jarras de água e as transforma em vinho. Para surpresa de muitos, porque naquela época iniciava-se a servir um vinho de melhor qualidade e do meio da festa para frente já vinha um vinho secundário. E aquele se apresentava como de primeiríssima qualidade. Houve exclamação tanto dos convidados quanto dos organizadores. A transformação da água no vinho, relativamente ao casamento, tem uma simbologia profunda, significativa, que nós não iremos aqui discorrer agora, que não é o momento. Mas Jesus, sobretudo, valorizava aquela festa de casamento, porque ele já o via não como união simplesmente de corpos, mas no seu psiquismo superior, ele divisava o casamento aquele compromisso de ordem espiritual, que se caracterizava pelo encontro de 2 corações que se amavam e de 2 almas que se compreendiam. Então Jesus deixou registrado naquela festa de casamento o início de seu ministério entre nós. Jesus realizava, entre aspas, prodígios, que não eram prodígios. Jesus realizava algo que ele tinha conhecimento. Ele andava sobre as águas, exigiu que o mar se acalmasse, que o vento diminuísse a sua volúpia, mas isso não era nenhum milagre. A rigor, Jesus não realizou nenhum milagre. Milagre é algo que se faz e não tem explicação. Jesus realizava, sim, obras poderosas. Obras de poder, poder do conhecimento. Nós sabemos que unindo 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, nós obtemos a água. Eu realizo um milagre ao realizar essa química? Não. Quantas outras reações químicas são realizadas após o estudo, após a ciência determinar a sua realização? Não é milagre. Jesus era conhecedor de leis que nos fogem o conhecimento ainda. Então ele sabia manipular os fluidos. Que era um exemplo entre nós, até pouco tempo, o Sai Baba na Índia realizava esse tipo de coisas. Materializava, desmaterializava, esfregava a mão, e dali caía uma cinza que era medicamentosa, enchia talhas e talhas dessa cinza. Mas Sai Baba nunca deu valor a esses fenômenos. Aliás, o seu grande
a sua grande contribuição para a humanidade foi o sistema de ensino que, graças a Deus, se espalhou para o mundo inteiro, que é a educação em valores humanos. Mas então Jesus realizava obras poderosas. Estão catalogadas no Evangelho, pelos evangelistas, o centurião de Cafarnaum, um homem de fé, o menino possesso e o poder da fé, a mulher hemorroíça, demonstração de fé, a mulher cananeia, um exemplo de amor e de fé, a sogra de Pedro, o surdo mudo de Decápolis, a mulher encurvada, a cura de um hidrópico. Vocês sabem o que é hidrópico? Eu também não sabia. A hidropsia é uma patologia, uma doença, em que uma grande quantidade de gordura se localiza numa determinada parte do corpo. E em determinadas localidades elas podem levar até a morte. Então, é um acúmulo de gordura embaixo da pele. O leproso que ficou curado, a cura de 10 leprosos, o homem da mão atrofiada, 2 cegos, um mudo, um cego de nascença, o cego de Betsaida, o cego de Jericó, a cura do filho de um funcionário real, o endemoniado da sinagoga, o endemoniado de Gadara, o paralítico de Cafarnaum, o paralítico de Betesda. Nós temos a seguir 3 passagens em que Jesus aparentemente retorna à vida aqueles que haviam desencarnado. A filha de Jairo, o jovem de Naim e a ressurreição de Lázaro. Jesus não viera revogar as leis divinas, elas são irrevogáveis. São leis definitivas. Jesus fez voltar à vida Lázaro, que estava possivelmente em um estado de catalepsia. Em função dos seus feitos, Jesus começava a incomodar os sacerdotes, os anciãos e também o governo de Roma, porque ele se projetava como um líder e começaram a tê-lo como um revolucionário. Os anciãos e sacerdotes, principalmente, engendraram uma série de acusações contra Jesus e finalmente conseguiram levá-lo preso à presença de Pilatos. Pilatos detinha algum conhecimento jurídico e, analisando o perfil de Jesus, em conversa com ele, não viu nenhum crime por ele praticado. Mas a insistência era muito grande daqueles que tinham força entre os judeus. Então Pilatos resolveu encaminhar Jesus para Herodes. Herodes era um sarcástico. Ele fez perguntas capciosas para Jesus. Diz que Jesus olhava bondosamente para ele e nada respondia. Irado, como é o termo atual, ele devolve Jesus a Pilatos. Logo que Pilatos recomeça o interrogatório, sua esposa chega até ele e segreda aos seus ouvidos que não julgasse e não condenasse aquele homem porque ela havia sonhado que ele era um justo. Pilatos ouvia muito a sua mulher. Aí ele ficou mais inseguro ainda. Todavia, ele estava de um lado preservando a sua condição de representante de Roma, com todos os requintes, com todas as regalias possíveis, estava a ser ameaçada pelos sacerdotes e pelos anciãos. Então ele busca uma alternativa. Naquela época da Páscoa, geralmente era libertado um criminoso, um preso. E ele teve aquele insight. Uma pequena população se colocava na rua e ele se dirigiu a eles e perguntou a quem deveria ser solto. Havia só Jesus, que estava ali preso àquela hora, e Barrabás, um criminoso contumaz conhecido por todos. Mas aquela população que estava lá fora fora adredemente preparada pelos anciãos e pelos doutores da lei. E quase que unanimemente solicitam a libertação de Barrabás.
Como previam as leis, Jesus é açoitado, levado a julgamento, levado à cruz. Os flagícios de Jesus. Nós ainda nos prendemos muito a fatos pequenos. E imaginamos que Jesus sofrera tremendamente com aqueles açoites e com a crucificação. Lê do engano. As grandes almas, os grandes sábios, passam por provas, mas não sofrem, porque eles fazem prevalecer a sua substância divina sobre todas as tiranias do mundo. Agora, Jesus sofreu sim, imagino eu, de vir das grimpas celestiais, de localidades de vibrações sutilíssimas, para adentrar a um mundo de vibrações tão pesadas quanto o nosso. Quem conhece o processo da reencarnação, e lá em Missionários da Luz, capítulo 13, na reencarnação de Segismundo, se vê isso. O processo de você se preparar para reencarnar é um processo difícil, em função da vibração pesada em que vivemos. Imaginem Jesus nessa trajetória. Mas ele sofre muito mais, penso eu ainda, que depois de mais de 2016 anos, dele ter vindo, ensinado, exemplificado, nós ainda não o compreendemos e não vivemos em plenitude os seus ensinos. Estamos ainda a caminho, de forma ainda muito precária, muito singela. Jesus é crucificado. E naquele momento extremo da cruz, ele nos dá uma demonstração de amor extraordinária. Ele não diz, eu perdoo essa humanidade que não me compreendeu, que me açoitou, que me crucificou. Não. Jesus não tinha nada a perdoar a ninguém. Porque ele era inofendível. É um estágio espiritual que nós ainda vamos alcançar. Jesus veio nos ensinar a perdoar, em função do nosso nível evolucional. Mas nós chegaremos a um dia a não ter necessidade de perdoar por não nos ofendermos, por compreendermos as pessoas nas condições que elas se encontram. Como Mahatma Gandhi afirmou, nada tenho que perdoar a ninguém porque ninguém nunca me ofendeu. E Jesus, na sua magnanimidade, naquele momento extremo, ele alça aos céus a voz e diz, perdoai-lhes, Pai, eles não sabem o que fazem. E não sabíamos mesmo. Mas, diante de tudo isso, no Evangelho de João, Jesus diz, eu venci o mundo. Como? Incompreendido, açoitado, crucificado. Como Jesus venceu o mundo? Ele cumprira integralmente a missão que o Pai lhe confiara. Ele foi na Terra um aparelho de alta fidelidade, reproduzindo originalmente a mensagem divina. Não só ensinou, mas exemplificou todavia. Sobretudo, após o desenlace, como previam as Escrituras, Jesus retorna. Hoje nós sabemos, através de uma materialização luminosa. E tem 11 aparições. Dentre elas, a 7ª, está o colégio apostólico fechado em local, em sala com portas fechadas. E eis que Jesus aparece entre eles e diz, costumeiramente, a paz seja convosco. Simples a frase, mas profunda na sua significação. Nós podemos estar em paz com o quê? Somente com a nossa própria consciência. O que é a nossa consciência? Livro dos Espíritos. Onde estão gravadas as leis de Deus? Na nossa consciência. Então a paz seja convosco, quer dizer, esteja em paz com a sua consciência.
esteja com seu querer individual alinhado ao querer universal. É algo muito profundo. Então Jesus recomenda aos discípulos, eu chamo os discípulos até o momento do Pentecostes, 50 dias depois do passamento de Jesus. Porque discípulo é aquele que segue, o apóstolo é aquele que vivencia, aquele que dá o testemunho. E os discípulos só se transformaram em apóstolos para mim no Pentecostes, quando eles saíram realmente sofrendo todas as agruras, todas as perseguições, mas se fizeram intérpretes da mensagem de Jesus. Então Jesus recomenda a eles que em tal dia, tal hora, estejam na Galileia ao pé do monte Galileu. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. Depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma vez. Era tardezinha, o sol começava a se colocar de trás do monte. Sentia-se no ar uma vibração diferente. Eis que Jesus aparece exponencialmente no cume daquele monte. Não diz uma palavra, mas mentalmente, telepaticamente, se comunica com todos que ali se encontravam. E ficaram conhecidos como sendo os 500 da Galileia. Crianças, jovens, paralíticos, cegos, homens, mulheres, idosos. Aqueles espíritos foram entronizados naquela hora e seriam de futuro os grandes desbravadores do Evangelho em todo o mundo. E Jesus se despede da população terrena, naquela hora, sendo secundado por 2 anjos. Mas Jesus nos deixa uma frase muito séria. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém irá ao Pai senão por mim. O que quer dizer esta frase? Nós temos de buscar o simbolizado dela. Jesus não está dizendo, eu sou bom, sigam-me. Não. Nas entrelinhas está a nos dizer, meus queridos, eu passei pelas experiências que vocês estão passando. E consegui me cristificar. Por isso eu sou Jesus Cristo. A destinação histórica de todos vocês é chegar um dia à angelitude. Em função da lei universal do progresso, da evolução. Mas eu vou deixar para vocês um roteiro aqui para facilitar a sua caminhada. E o seu evangelho nada mais é do que esse roteiro de luz nos conduzindo à morada do Pai. Mas Jesus também nos diz, sabedor que é da nossa pequenez e da nossa fraqueza. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Estarei convosco até a consumação dos séculos, pela eternidade. Tanto no Evangelho de João quanto no Mateus, Jesus diz, meu Pai não quer que nenhuma de suas ovelhas a mim confiada se perca. Jesus tem uma responsabilidade muito grande com esta humanidade terrena. Enquanto cada um de nós não chegar à sua destinação histórica, que é a angelitude, ele será esse amigo a nos estender as mãos, para nos levantar, para nos socorrer, principalmente nos momentos mais difíceis. E Emmanuel, em O Caminho da Luz, A Caminho da Luz, nos afirma que é ele o governador do planeta Terra. Nós sentimos o mundo tão convulsionado, com tantos problemas, e muitas vezes entramos na fileira do negativismo. Mas basta lembrar que Jesus está no leme dessa embarcação. E nós vamos nos reforçar interiormente, porque o pensamento positivo de cada um de nós é fator importantíssimo na vibração universal. E Emmanuel, com muita precisão, nos define a síntese da
missão de Jesus quando ele diz que as legiões angélicas junto à manjedoura, anunciando o grande renovador, não falaram qualquer palavra de violência. Glória a Deus no universo divino, paz na terra, boa vontade para com os homens. O Pai Supremo, legando uma nova era de segurança e tranquilidade ao mundo, não declarava o embaixador celeste investido de poderes para ferir ou destruir. Nem anátema contra o gentio inconsciente, nem castigo ao rico avarento, nem condenação aos pecadores, nem desprezo aos fracos, nem hostilidade para com o fariseu orgulhoso, nem punição ao pobre desesperado. Derramava-se o tesouro divino pelas mãos de Jesus para o serviço da Boa Nova. A justiça do olho por olho e do dente por dente encontraria enfim o amor disposto à sublime renúncia até a cruz. Homens e animais, ante a luz nascente na estrebaria, assinalaram um júbilo inexprimível. Daquele inovidável momento em diante, a terra se renovaria. O algoz seria digno de piedade. O inimigo converter-se-ia em irmão transviado. O criminoso seria considerado doente. Em Roma, o povo gradativamente extinguiria a matança nos circos. Em Sidon, os escravos deixariam de ter os olhos vazados pela crueldade dos senhores. Em Jerusalém, os enfermos não mais seriam relegados ao abandono nos vales da imundície. Jesus viera trazer a mensagem da verdadeira fraternidade e, revelando-a, transitou vitorioso do berço de palha ao madeiro sanguinolento. Irmãos, que ouves no Natal os ecos suaves do cântico milagroso dos anjos, lembremos que Jesus veio entre nós para que nos amemos uns aos outros. Natal, boa nova, boa vontade. Estendamos a simpatia para com todos e comecemos realmente a viver com Jesus sob os esplendores de um novo dia. 19 de dezembro de 1995. Nós encerrávamos uma reunião mediúnica, nosso cenáculo de Natal na irradiação espírita, quando um querido companheiro, Mário de Andrade Filho, alguns ainda se lembram dele, já falecido há 12 anos, excelente médium, comunicou que a querida poetisa Cora Coralina estava presente e queria deixar uma mensagem de Natal. Nós prorrogamos por meia hora essa reunião e recebemos uma verdadeira pérola literária dessa poetisa, quando ela diz: é noite e é Natal. O céu claro se enche de estrelas e não me canso de vê-las. Ao ver o astral assim tão constelado, me sinto de novo menina, aninha simples e bobinha, que nos meses de maio e junho, sobretudo, estendia um escrínio veludo, onde as joias se esparramavam largadas, quais gemas infinitas da luz imortal. Eu estendia minhas mãos pequeninas e julgava pegá-las. Criava na mente infantil joias tão belas que ourives algum jamais imaginaria compor. No cabelo a tiara das Três Marias, no pescoço o crucifixo do cruzeiro, brincos de estrelas pequeninas a piscar, anéis de planetas vermelhos de rubis. A imaginação fagueira que o coração embala, depois volta em lembranças simples, distantes, faceiras. Hoje, o corpo novo de renovado sutil, me sinto de novo a minha sonhadora de minha vila boa. Ante o palio estrelado, estendo outra vez minhas mãos trêmulas e ansiosas. O mesmo na base, os sonhos hoje são diferentes no conteúdo. Pudesse eu alcançar as joias dos astros, ao invés de enfeitar-me de luzes, sonhos e ilusões brilhantes, buscaria aquecer outros sonhos, outras frontes, outros corações, que hoje conheço mais próximos, mais achegados à minha alma e ao meu coração cristão. Se eu alcançasse os anéis de estrelas, ah, Jesus, com que alegria os iria levar, recordando a brincadeira infantil de passar anéisinhos
quietos assentados, as crianças assentadas junto ao fogo de jornais, junto à ceia de restos de lixo, junto aos enfeites das sarjetas, junto aos brindes de sacos de cola, sem papais nem mamães, sem presentes e nem ausentes. Quem sabe, Jesus, se com meus anéisinhos de estrelas não pudesse eu de alguma forma aquecê-las? Quem sabe, enfeitando o dedinho de suas almas, meu carinho não as fizesse de alguma forma, de novo, acreditar no mundo e nos homens? Se eu alcançasse o cruzeiro, Jesus, o cruzeiro do sul, com que alegria levaria eternamente o sublime luzeiro, e com dedicação e respeito mostrá-lo aos irmãos de toda a crença. Há quantos no mundo alardeiam ter fé, mas que apenas usam teu nome, qual se for outdoor corriqueiro que apenas lhes valesse dinheiro. Tenho certeza, amado Jesus, que do céu a brilhar e luzir, tua cruz cederia nestas almas frias e iníquas, quebrar a rocha em que se transformaram os corações, e dali a jorrar a seiva da luz maior, transformar corações em jardins, almas em perfumes e mãos em ferramentas da paz e do amor imortais. Se a tiara das Três Marias eu as tivesse a brilhar em minhas mãos, ó Jesus, com que alegria as iria levar, delicada, brilhando, humilde, para enfeitar frontes penteadas e rostos pintados de jovens mulheres, algumas pouco mais que crianças, que vendem seus corpos nas ruas e nos bares, que vendem suas almas na ausência de lares, onde pais verdadeiros lhes ensinassem, sinceros, a verdade do amor. Porque, ó Jesus, nossos filhos e filhas são jogados aos cantos da vida, quais órfãos de pais vivos, a buscar guarida na ilusão do prazer, julgando gozar quando vivem a sofrer, crendo amar quando promíscuo sem o saber, abastardam no ventre a luz da força da criação da vida, onde o amor se esvai, para apenas restar o débito atroz do crime vulgar. Se estrelas, enfim, nesta noite de luz, eu pudesse pegar, ó meigo Jesus, eu que hoje mais que nunca te amo e compreendo, como amiga, qual feminina Noel, tentaria ao mundo as dores lenir, quem sabe o pranto diminuir? Uma luz aqui para iluminar a solidão, outra ali para aquecer o aidético coração, outra acolá para mostrar a outro coração que és o caminho, a verdade e a razão. E muitas estrelas cheias de luz e amor para aos homens dizer que em teu nome sublime, que hoje tão erradamente reverenciam, encontra-se o roteiro final dos sonhos que acalentam, das ilusões que almejam, para que pudessem compreender, ó Jesus, que o melhor presente foi, é e será sempre o seu Evangelho de luz. Muita paz.